O latido que curou um coração. O coitado do cachorro fora abandonado por uma família cruel e covarde. Algumas semanas depois, porém, um milagre aconteceu, deixando todos de queixo caído. Sabe qual é a pior parte de ter tudo? Pensava Christian, olhando através da imensa janela de sua mansão. A resposta era sempre a mesma, o vazio. Desde que se entendia por gente, estivera cercado de luxo, carros do ano, móveis requintados e obras de arte que sequer compreendia. Mas que sentido tinha tudo aquilo se, ao final do dia, não havia ninguém com quem compartilhar? Sua casa, apesar de imponente, era como uma caverna. Fria, silenciosa, repleta de ecos que o assombravam nas longas noites. Aos 55 anos, Christian não podia reclamar das conquistas materiais que havia alcançado. No entanto, a solidão o corroía lentamente. Seus amigos só apareciam quando havia um convite para algum evento caro ou quando precisavam de um favor para cobrar mais tarde. Sua família, bem, eles só o procuravam para falar de dinheiro. Você tem sorte de ter tanto, diziam-lhe às vezes. Mas sorte era a última coisa que ele sentia. Em uma tarde, cansado da monotonia, decidiu sair para caminhar. Era um daqueles dias em que o ar parecia mais fresco e o céu, menos cinza. Um pressentimento, uma leve pontada de esperança, quase imperceptível, começou a se formar em seu peito. Algo lhe dizia que aquele dia seria diferente. Talvez fosse o fato de estar fora daquelas quatro paredes que o sufocavam. Caminhou sem rumo. Seus passos o levaram ao parque a poucos quarteirões de sua casa. Não esperava encontrar nada de especial, apenas um pouco de distração. Foi lá, entre o verde das árvores e o som distante de crianças brincando, que o viu. Um cachorro de pelagem dourada corria de um lado para o outro com uma energia inesgotável. Seu rabo abanava freneticamente como se ele fosse o ser mais feliz do mundo. Era um Golden Retriever, sujo e visivelmente sem dono. Mas sua alegria era inconfundível. Parava para cheirar cada flor, latear para os pássaros e rolar na grama sem uma única preocupação. Christian o observou por alguns instantes, fascinado. Como era possível que um cachorro sem nada material parecesse tão cheio de vida? E tão feliz? Descobriu seu nome minutos depois. Era Aquiles. Um grupo de crianças o havia batizado assim porque, segundo elas, era um guerreiro incansável que nunca desistia. Aquiles, um nome que ecoava poder e resiliência. Ao ouvir as crianças o chamarem, Aquiles se aproximava com a língua para fora. Christian, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Algo naquele cachorro o emocionou profundamente. Era como se tudo o que ele havia perdido, aquela fagulha de alegria, estivesse concentrada naquele animal de rua. Um espelho de sua própria alma, perdida em meio à opulência. Talvez não seja o dinheiro que eu preciso, pensou em voz baixa. Aquiles, como se entendesse seus pensamentos, ou talvez apenas sentisse a mudança em sua energia, aproximou-se de repente. Sentou-se à sua frente, abanando o rabo com entusiasmo, olhando-o diretamente nos olhos. Um convite silencioso para uma nova vida, uma nova amizade. Você não tem dono, né? Murmurou Christian, quase esperando uma resposta. O cachorro inclinou a cabeça como se entendesse. Christian suspirou, acariciou-o suavemente atrás das orelhas, sentindo o calor e a maciez da pelagem em sua mão. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Levar Aquiles para casa foi algo quase impulsivo, mas assim que ambos cruzaram o limiar da mansão, tudo mudou. A casa antes tão silenciosa e fria começou a pulsar com vida. Aquiles corria pelos amplos corredores, explorava cada canto, e sua presença preenchia os vazios que Christian nem sabia que existiam. Todas as manhãs, o cachorro o acordava com um latido suave, quase um beijo matinal, como se dissesse que era hora de começar o dia com entusiasmo. Christian, que costumava se sentir preso a uma rotina monótona, agora tinha algo que o mantinha ativo, motivado. A companhia de Aquiles também trouxe uma certa paz. As noites, que costumavam ser longas e solitárias, agora se enchiam de momentos tranquilos. Christian e Aquiles sentavam-se juntos perto da lareira. O cachorro descansava a seus pés enquanto Christian lia ou simplesmente observava o fogo. É o tipo de felicidade que eu sempre precisei, pensava Christian enquanto acariciava seu fiel companheiro. Uma felicidade simples, sem ostentação, mas profundamente verdadeira. Um dia, enquanto brincava com Aquiles no jardim, Christian sentiu uma dor aguda no peito, algo diferente, profundo, que o fez parar de repente. Uma pontada gélida que contrastava com o calor do sol e a alegria do cachorro.
Havia semanas que ignorava essas pontadas, acreditando que fosse estresse ou simplesmente cansaço. Mas aquele dia era diferente. A dor o deixou sem fôlego. Aquiles, sempre atento aos gestos de seu dono, aproximou-se rapidamente, abanando o rabo com preocupação. Seus olhos dourados, cheios de uma inteligência incomum, pareciam perguntar o que havia de errado. Calma, amigo. Só preciso respirar, murmurou Christian, curvando-se sobre os joelhos enquanto tentava recuperar o ar. Aquiles lambeu sua mão, como se quisesse se certificar de que tudo estava bem, mas Christian sabia que algo estava errado. As semanas seguintes foram uma mistura de consultas médicas e exames intermináveis. Finalmente, a notícia chegou, um diagnóstico devastador. O médico o olhava com aquela seriedade que só se usa nas piores circunstâncias. Christian, precisamos ter uma conversa séria. O médico fez uma pausa, como se procurasse a melhor forma de anunciar a sentença, buscando as palavras certas. Palavras que mudariam tudo para sempre, palavras que ameaçavam romper o frágil laço de felicidade que ele havia encontrado com Aquiles. É uma doença grave e precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Christian permaneceu em silêncio, sentindo como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Havia passado tantos anos construindo sua vida, sua fortuna, acreditando que o dinheiro lhe proporcionaria segurança e controle, e agora nem todo o ouro do mundo poderia salvá-lo de sua própria fragilidade. A ironia era amarga, uma vida inteira buscando segurança, para se encontrar vulnerável no momento crucial. O verdadeiro golpe veio quando, pouco depois do diagnóstico, sua família, aquela que raramente o visitava, começou a aparecer com uma frequência surpreendente. No início, Christian pensou que talvez estivessem preocupados com sua saúde. Uma esperança ingênua que logo se desfaria. Com o tempo, as conversas se concentraram menos em seu bem-estar e mais no que aconteceria depois. No espólio, na herança, na divisão dos bens. As perguntas sobre seu testamento, sobre a gestão de suas empresas, começaram a surgir, disfarçadas sob uma falsa preocupação. Como abutres que circulam a presa moribunda. Um dia, seu sobrinho Martim, que mal havia demonstrado interesse por ele durante anos, visitou-o no hospital. Christian, debilitado pelos tratamentos, observou-o da cama, notando como Martim evitava o contato visual direto. Os olhos fugidios, a inquietação nas mãos, tudo denunciava suas verdadeiras intenções. Tio, só quero te ajudar a administrar as coisas, disse Martim com um sorriso forçado, um sorriso que não alcançava os olhos. Você precisa descansar, não se preocupar com os negócios. Eu cuido de tudo. Só preciso que assine estes documentos para que as coisas continuem funcionando sem problemas. Christian pegou os papéis com mãos trêmulas, mas algo dentro dele se acendeu. Uma faísca de desconfiança, uma intuição que sussurrava perigo. Aquiles, que nunca o abandonava, estava no canto do quarto, observando atentamente. O cachorro, com seus sentidos aguçados, percebia a tensão no ar, a falsidade por trás das palavras. Como sempre, parecia sentir o que Christian não conseguia expressar em palavras. Por que tanta pressa, Martim? Perguntou Christian, sem desviar o olhar dos papéis. É quase como se você estivesse mais preocupado com o dinheiro do que comigo. Martim soltou uma risada nervosa, uma risada oca que ecoou a frieza do quarto de hospital, mas não respondeu diretamente. Christian o observou fixamente por alguns instantes antes de deixar cair os documentos na mesa ao seu lado. Não assinarei nada sem falar com meu advogado primeiro. Martim se retesou, a máscara de preocupação se estilhaçando. A presa havia resistido, o jogo havia mudado. A visita, que começara com uma fachada de preocupação, rapidamente revelou sua verdadeira intenção. Suas palavras se tornaram mais duras, mais frias. A voz, antes melíflua, agora gotejava veneno. Tio, não se faça de difícil. Você sabe que está sozinho. Ninguém mais vai cuidar disso para você. Seu cachorro não vai te salvar, disse com um tom sarcástico, lançando um olhar para Aquiles, que permanecia imóvel, mas com um olhar fixo em Martim. Um olhar que, apesar da aparente calma, transmitia uma ameaça silenciosa. Aquiles soltou um grunhido baixo, um rosnado gutural que fez Martim estremecer, como se entendesse perfeitamente o desprezo nas palavras de Martim. Christian sentiu um nó se formar em seu estômago, não pelas palavras, mas pela verdade que elas continham. Estava sozinho. Sempre estivera sozinho, mas agora, com a doença, essa solidão se tornava ainda mais pesada,
um fardo esmagador que lhe roubava o pouco de força que lhe restava. Sua família não o amava, não de verdade. Só queriam o que ele tinha. Seu dinheiro, sua fortuna, o fruto de uma vida dedicada ao trabalho, agora se tornava o símbolo de sua trágica solidão. Nos dias seguintes, as visitas de sua família continuaram, todas com a mesma intenção, mas as palavras de Marty ecoavam em sua mente. Ninguém mais vai cuidar de você. A dor física era suportável, mas a dor emocional, a traição, o afogava em uma tristeza profunda e sufocante. Começou a duvidar de tudo e de todos. A máscara de afeto e preocupação da família havia caído, revelando a cruel indiferença que se escondia por trás. Suas noites, que costumavam ser tranquilas com Aquiles ao seu lado, transformaram-se em longas horas de insônia e pensamentos sombrios. Que valor tinha tudo o que havia construído-se? No final, ninguém o amava pelo que era. Um homem rico, sim, mas um homem sozinho, abandonado à própria sorte. O único ser que parecia genuinamente se preocupar com ele era aquele cachorro, aquele leal companheiro que nunca o havia deixado só, nem mesmo nos momentos mais escuros. Aquiles, com sua alegria simples e seu amor incondicional, era a única luz em meio à escuridão que o envolvia. Aquiles não entendia o que estava acontecendo. Passará dias inteiros esperando junto à porta da mansão, olhando pela janela, esperando ver Christian voltar, como sempre fazia. Sua lealdade inabalável era um doloroso contraste com a frieza da família. Mas Christian não voltava, e a casa, que antes havia sido preenchida por sua risada suave e pelos passos tranquilos, agora estava vazia, fria. Um silêncio sepulcral, prenúncio da solidão que o aguardava. O silêncio foi quebrado em uma manhã pelo som de um carro que parou em frente à mansão. Aquiles, ao ouvir o barulho, correu para a entrada abanando o rabo, eufórico, esperando que fosse seu dono. Uma esperança que se renovara a cada som de motor, a cada passo que se aproximava. Mas não era Christian. Eram dois homens, conhecidos de Christian, que entraram na casa sem demonstrar qualquer afeto pelo cachorro, que, ansioso, esperava um carinho, um gesto, algo que lhe dissesse que tudo estava bem. Mas aqueles homens não se importavam com o cachorro. Para eles, Aquiles era apenas um detalhe insignificante, um obstáculo a ser removido. Os homens nem se deram ao trabalho de olhá-lo. Aquiles o seguiu enquanto eles vasculhavam os cômodos, murmurando entre si sobre papéis, dinheiro e coisas que o cachorro não conseguia entender. A atmosfera da casa, antes preenchida pela alegria de Aquiles, agora era pesada, carregada de uma energia sinistra. Um dos homens se voltou para o outro e disse em voz baixa, mas suficientemente alta para que Aquiles ouvisse: "O cachorro é um incômodo. Para que ficar com ele? Melhor se livrar dele." Aquiles não sabia o que significavam aquelas palavras, mas seu instinto lhe dizia que algo estava errado. Um pressentimento ruim, uma sensação de perigo iminente. O dia passou lentamente e, ao cair da noite, os mesmos homens o tiraram de casa. Não houve palavras de conforto, nem um olhar de compaixão. Apenas a frieza da indiferença, a brutalidade da traição. O colocaram em um carro, levaram-no para longe e o abandonaram em uma rua desconhecida, escura e vazia. Sozinho, perdido e assustado, Aquiles uivou para a lua fria, um lamento que ecoava a dor da perda, a angústia do abandono. O cachorro, confuso, ficou parado no meio da rua, observando as luzes do carro se distanciarem até desaparecerem. Não entendia por que havia sido abandonado. O frio da noite o envolvia, e o som distante da cidade o fazia se sentir ainda mais sozinho. Acostumado ao calor do lar e ao amor de Christian, agora estava perdido, um náufrago em um mar de indiferença. Aquiles, habituado ao conforto da mansão e ao carinho de Christian, agora se via à deriva em um mundo completamente estranho. Começou a caminhar sem rumo, mas em seu coração sabia que havia apenas um lugar para onde queria ir, de volta para os braços de Christian. Não importava a distância ou a dificuldade do caminho, sua lealdade o impulsionava a seguir. Uma força invisível, um fio de esperança que o conectava ao seu amado dono. Era como se cada passo o aproximasse, mesmo que só um pouco, daquele homem que tanto o amara. Durante os dias seguintes, Aquiles enfrentou a dura realidade das ruas. As noites eram gélidas, e o chão onde se deitava jamais era suficientemente confortável ou quente como o tapete diante da lareira da mansão. A maciez e o calor do lar se tornaram lembranças distantes, uma tortura para seu corpo cansado e sua alma ferida. Às vezes, encontrava algum canto para se proteger do vento, mas na maior parte do tempo vagava sem encontrar descanso.
Os carros passavam em alta velocidade, e as pessoas que caminhavam pelas ruas mal o notavam, como se fosse invisível. A indiferença da multidão era como um chicote em seu coração já dilacerado. A fome também se tornou uma companheira constante. Aquiles, acostumado aos pratos que Christian preparava com tanto carinho, agora revirava o lixo ou esperava que alguma alma caridosa lhe jogasse um pedaço de pão. A comida, antes um símbolo de amor e cuidado, agora era uma luta diária pela sobrevivência. Em certa ocasião, enquanto tentava se aproximar de uma barraca de comida, foi afugentado por um homem que o golpeou nas costas com um pedaço de madeira, ferindo-o levemente. Aquiles recuou assustado, com um gemido baixo, mas sem desistir. A dor física era apenas um eco da dor em seu coração. Embora a dor em seu corpo e a tristeza em seu coração aumentassem a cada dia, a lembrança de Christian o mantinha de pé. A imagem de seu sorriso, de suas mãos acariciando sua pelagem, era a força que o impulsionava a seguir em frente. A rua era cheia de perigos. Em outra ocasião, um grupo de jovens o viu, por pura diversão, começou a persegui-lo. A crueldade gratuita, o prazer sádico da perseguição, o fizeram reviver o trauma do abandono. Aquiles correu o mais rápido que pôde, zigue-zagueando entre os carros, até conseguir despistá-los em um beco escuro. Ofegante e assustado, escondeu-se atrás de algumas latas de lixo. Seu corpo tremia não apenas pelo frio, mas pelo medo que ainda o percorria. O medo da solidão, o medo da dor, o medo do desconhecido. Mas mesmo naqueles momentos de terror, a imagem de Christian o fortalecia. A lembrança de seu amor era um escudo contra o medo, uma chama de esperança em meio à escuridão. Havia-se passado mais de uma semana desde que fora abandonado. Suas patas estavam cobertas de lama e pequenos cortes, mas ele não parava. Cada passo era uma prova de sua lealdade, uma oração silenciosa pelo reencontro com seu amado dono. Cada vez que ouvia o som de um carro se aproximando, levantava a cabeça esperançoso, ansiando ver Christian, mas não o encontrava. O caminho era árduo, a cidade implacável, mas Aquiles não se rendia. Sua busca incansável era um testemunho do poder do amor, da força da esperança. Uma tarde, enquanto caminhava por uma rua movimentada, o céu começou a escurecer. As nuvens carregadas pareciam refletir a tormenta em seu coração, a incerteza do futuro que o aguardava. Finalmente, em uma tarde, recebeu uma mensagem privada em sua conta. Era de um advogado que trabalhava em um escritório local. A mensagem era breve, mas direta. Olá, acredito que o cachorro que você encontrou pertença a um homem chamado Christian. Ele é nosso cliente e está procurando por seu cachorro há semanas. Christian está gravemente doente no hospital, e sua família o isolou. Se quiser, posso lhe dar mais detalhes. Catarina leu a mensagem várias vezes, tentando assimilar a informação. Agora entendia por que Aquiles parecia tão triste e desesperado. O pobre animal não apenas havia sido abandonado, mas estava separado da pessoa que mais amava no mundo. Aquele pequeno detalhe a atingiu como um raio. Não era apenas um cachorro perdido, era um coração partido em busca de consolo. E ela, sem saber, havia se tornado a guardiã daquela chama vacilante de esperança. Christian, seu dono, está gravemente doente. A voz de Catarina falhou. Aquele detalhe fez seu coração se apertar de dor. Uma dor que não era sua, mas que sentia como se fosse. Então você se chama Aquiles, e tem um dono que te ama. Murmurou, acariciando sua cabeça. Não se preocupe, meu querido, vamos levá-lo de volta para ele. Catarina não perdeu mais tempo. Naquela mesma tarde, entrou em contato com o advogado de Christian para coordenar a visita ao hospital. A ansiedade a corroía por dentro, mas a determinação em reunir aquele cão com seu dono era maior que qualquer medo. Embora soubesse que o reencontro não seria fácil, talvez Christian estivesse muito debilitado, talvez nem a reconhecesse. Estava decidida a levar Aquiles de volta para seu dono. Preparou uma manta macia para cobrir o cachorro e o acomodou no banco de trás de seu carro, enquanto conversava com ele em tom tranquilo. Como se as palavras pudessem acalmar a tempestade que se formava em seu próprio peito. Vamos, Aquiles. Hoje é o dia. Hoje você voltará a ver o Christian. Aquiles, como se entendesse cada palavra, como se a ligação entre eles fosse tão forte que transcendia a linguagem, olhava-a com seus olhos cheios de uma mistura de ansiedade e esperança. Uma esperança que Catarina temia que fosse em vão. Durante o trajeto, ele permaneceu quieto, mas Catarina percebia que, de vez em quando, gemia baixinho, como se estivesse pressentindo o que estava por vir.
Como se a proximidade com Christian fizesse seu coração bater mais forte, uma mistura de alegria e medo. Ela sabia que, em algum lugar profundo de seu coração, ele ainda se lembrava do calor dos braços de Christian, da segurança de seu lar. Lembranças que a torturavam com a possibilidade de um reencontro doloroso, de uma despedida final. Quando chegaram ao hospital, um vento frio soprava suavemente, e Catarina segurou Aquiles pela coleira, guiando-o com firmeza, mas com delicadeza. Cada passo era uma batalha contra a incerteza, um passo em direção ao desconhecido. O hospital era um lugar assustador para o cachorro. Os sons das ambulâncias, as portas automáticas, as luzes brilhantes, tudo parecia confundi-lo. Mas Aquiles seguia em frente. Impulsionado por um instinto mais forte que o medo, pela esperança de reencontrar seu amado Christian. Seus passos, inicialmente hesitantes, tornaram-se mais firmes à medida que se aproximavam da entrada. Como se a cada passo sua coragem aumentasse, alimentada pela proximidade de seu dono. O advogado de Christian os esperava no saguão, um homem de rosto sério, mas com um olhar compassivo. Senhora Catarina, está tudo pronto. Christian não sabe que Aquiles está aqui. Queríamos que fosse uma surpresa. Catarina assentiu com um sorriso agradecido. Um sorriso que não conseguia esconder a apreensão, o medo da reação de Christian. Obrigada. De verdade. Acho que isso vai lhe dar um pouco de força. Com o coração batendo forte, caminharam pelos corredores do hospital. Aquiles, embora inquieto, seguia os passos de Catarina. Mas quando chegaram em frente à porta do quarto de Christian, algo mudou. O cachorro parou, fincando as patas no chão. Seu corpo inteiro tremia, como se uma nuvem de dúvidas o envolvesse. Catarina se ajoelhou ao seu lado, acariciando sua cabeça. Vamos, Aquiles, não tenha medo. Ele precisa de você. Mas Aquiles não se movia. Seus olhos, cheios de incerteza, fitavam a porta fechada, como se pressentisse um destino incerto por trás dela. E se Christian o tivesse esquecido? E se tudo o que haviam compartilhado tivesse ficado para trás? O tempo e a distância podiam enfraquecer até o laço mais forte, ou pelo menos era isso que Aquiles parecia pensar naquele momento. Catarina, compreendendo a dúvida que o invadia, não o pressionou. Ficou a seu lado, dando-lhe tempo para encontrar a coragem de seguir em frente. Sabia que o amor de Aquiles por Christian ainda estava lá, intacto, e que ele só precisava de um pequeno empurrão para superar o medo. Finalmente, depois do que pareceram minutos eternos, Aquiles deu um passo à frente. Um pequeno movimento, mas que significava tudo. Catarina sorriu, se levantou e, com um toque suave na maçaneta, abriu a porta. O quarto de Christian era pequeno e simples, com paredes brancas e a luz tênue filtrando-se pelas cortinas. Christian estava deitado na cama, com os olhos fechados, seu corpo magro e pálido refletindo o peso da doença. Ao seu lado, uma pequena mesa repleta de remédios e papéis, que provavelmente ele estivera revisando antes de adormecer. Ao ouvir o som da porta, Christian abriu os olhos lentamente, com um gesto de cansaço. Não esperava visitas àquela hora, e muito menos a visita que estava prestes a mudar sua vida. Assim que seus olhos se fixaram na porta, deparou-se com uma imagem que o deixou sem fôlego. Ali estava Aquiles, parado na soleira, olhando com a mesma intensidade e devoção de sempre. Por um instante, o tempo pareceu parar. Nem Catarina nem o advogado disseram uma palavra. Tudo ficou em silêncio, como se o universo inteiro prendesse a respiração diante daquele reencontro mágico. Aquiles, com o coração batendo descompassado, finalmente rompeu a barreira da dúvida. Correu em direção a Christian com toda a sua força, saltando aos pés da cama, sem esperar mais, lançou-se sobre seu dono, apoiando as patas em seu peito, lambendo seu rosto com uma energia transbordante. Christian, sem conseguir conter as lágrimas, envolveu seu cachorro em um abraço apertado. Os soluços romperam o silêncio enquanto suas mãos acariciavam a pelagem úmida de Aquiles. Um abraço que selava um reencontro mágico, um abraço que transcendia palavras e curava a dor da separação. Reconhecendo aquele calor, aquela vida que tanto havia sentido falta. Era como se, naquele momento, toda a tristeza, o medo e o desespero que o haviam acompanhado durante sua doença desaparecessem. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios, um suspiro que carregava o peso de meses de sofrimento. Pensei que tinha te perdido para sempre, sussurrou Christian, com lágrimas nos olhos. Aquiles, com a mesma emoção, continuava abanando o rabo, seus olhos transbordando de uma felicidade tão pura que parecia contagiar a todos os presentes.
A alegria do reencontro iluminava o quarto, dissipando as sombras da doença e da solidão. Catalina observava a cena do batente da porta, com o coração apertado, um sorriso terno iluminando seu rosto. Sabia que havia presenciado algo profundamente especial, algo que ia além das palavras. Não era apenas um reencontro entre um homem e seu cachorro, era um reencontro com a própria vida. Um milagre silencioso, uma prova do poder curativo do amor. Com a esperança que Christian julgava perdida, Aquiles se aconchegou tranquilamente aos pés da cama, como se soubesse que sua simples presença bastava para devolver a Christian uma sensação de paz que há meses não sentia. Christian, por sua vez, descansava pela primeira vez em muito tempo com a sensação de que não estava sozinho, de que havia algo, ou melhor, alguém por quem continuar lutando. Aquiles era sua âncora, sua razão para viver. No entanto, aquela calma não duraria muito. No dia seguinte, enquanto Christian desfrutava da companhia silenciosa de Aquiles, o som da porta do hospital se abrindo bruscamente interrompeu sua tranquilidade. Marty, seu sobrinho, entrou com uma expressão que, à primeira vista, fingia ser de preocupação, mas seus olhos denunciavam uma mistura de frustração e pressa. A impaciência mal disfarçada, a ganância espreitando por trás da máscara de solicitude. Tio, vim porque há assuntos urgentes que precisamos resolver, disse Marty, sem sequer olhar para Aquiles, que o observava com desconfiança do canto do quarto. Para Marty, o cachorro era um mero detalhe, um obstáculo insignificante em seu caminho. Christian o observou em silêncio, sentindo um leve desconforto no estômago. Uma intuição, um pressentimento ruim que lhe dizia que as intenções do sobrinho não eram nobres. Sabia que Marty não tinha boas intenções, e sua presença tão repentina apenas confirmava suas suspeitas. Mesmo assim, Martim prosseguiu com seu plano, abrindo uma pasta e tirando dela uma pilha de documentos. Preciso que assine estes papéis o quanto antes, disse Martim, aproximando-se da cama. É sobre a administração dos seus negócios. Sabe como é, com tudo o que aconteceu, não podemos deixar que as coisas saiam do controle. Suas palavras eram suaves, mas carregadas de um tom de urgência, de pressão. A armadilha se fechava sobre Christian, e Aquiles era a única testemunha silenciosa daquela trama. Christian o encarou fixamente, seus olhos agora mais atentos e claros graças à força que havia recuperado após o reencontro com Aquiles. Apesar de seu estado debilitado, sentia uma energia renovada que lhe permitia enxergar além das palavras de Martim. Algo não estava certo. O que exatamente eu devo assinar? Perguntou Christian, com a voz calma, porém firme, estendendo a mão para os documentos. Marty, surpreso com a resistência inesperada do tio, hesitou por um instante antes de responder. Apenas questões administrativas, tio. Nada com que se preocupar, disse Christian, pegando os papéis e começando a revisá-los atentamente. Suas mãos, embora um pouco trêmulas devido à doença, passavam página por página, e logo ele encontrou o que temia. Havia cláusulas escondidas, bem disfarçadas entre parágrafos legais, que davam a Marty o controle total de suas propriedades e negócios, deixando-o praticamente desamparado. A armadilha era cruel e bem elaborada. Isso não é apenas uma questão administrativa, Marty, disse Christian, levantando o olhar para confrontá-lo. Isso é uma tentativa de roubar o que é meu. Marty ficou tenso. Sabia que seu plano havia sido descoberto, mas não estava disposto a desistir tão facilmente. Tio, não exagere, respondeu em tom nervoso. A máscara de preocupação começava a ruir, revelando a ganância que se escondia por trás. Só quero te ajudar. Você está doente. Não pode lidar com tudo sozinho. Deve confiar em mim, na família. Christian fechou os papéis com um golpe seco e os deixou cair na mesa ao lado da cama. Um gesto de desafio, uma declaração de independência. Confiança é algo que se conquista, e você, Marty, a perdeu há muito tempo. Seu tom não deixava dúvidas de que a situação havia mudado. Não vou assinar nada. Marty, vendo que sua estratégia inicial havia falhado, mudou de tática. Seu tom se tornou mais ameaçador. A máscara da cordialidade caíra por completo, revelando o predador por trás da fachada amigável. Tio, você sabe que sua saúde está em jogo. Não tem tempo para complicações. Se não assinar, isso pode piorar sua situação. Pode perder mais do que imagina. Mas Christian não estava sozinho. Catarina, que havia chegado momentos antes e ouvido a conversa do lado de fora do quarto, decidiu intervir. Abriu a porta e entrou com passos firmes, segurando o celular na mão.
Sua postura era de desafio, de proteção. Ela não permitiria que Martim se aproveitasse da fragilidade de Christian. Ele não vai assinar nada sem que um advogado o analise, disse com voz serena, mas firme. Martim virou a cabeça para ela, surpreso e claramente irritado com a interrupção. Não esperava ter que lidar com mais alguém. Aquiles, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se e se posicionou ao lado de Christian, como se também estivesse protegendo-o, um guardião silencioso e leal. Quem é a senhora? Perguntou Martim, tentando manter a compostura. Sou alguém que não vai permitir que você continue manipulando seu tio, respondeu Catarina sem hesitar. Suas palavras eram como um escudo, protegendo Christian da ganância do sobrinho. Christian olhou para Catarina com gratidão. Sabia que nela havia encontrado não apenas uma amiga, mas uma aliada naquele momento crucial. Uma aliada que o ajudaria a lutar por seus direitos, por sua dignidade. Martim, vendo que seu plano estava prestes a fracassar, recolheu seus papéis com brusquidão, lançando a Christian um último olhar desafiador. Um olhar de raiva e frustração, uma promessa silenciosa de vingança. Isso não acabou, tio, disse antes de sair do quarto com a mesma pressa com que havia entrado. Quando a porta se fechou, o ar no quarto pareceu se dissipar. Christian soltou um suspiro profundo e se recostou na cama enquanto Catarina se aproximava. Obrigado, disse Christian com um sorriso cansado. Um sorriso que expressava alívio e gratidão. Não sei o que teria feito sem você. Catarina retribuiu o sorriso. Não precisa agradecer. Suas palavras eram simples, mas carregadas de um significado profundo. Ela havia feito o que era certo, o que seu coração lhe ditava. Aquiles e eu estaremos aqui para o que você precisar. Christian olhou para seu cachorro, que havia voltado a se aconchegar a seus pés, e sentiu um calor reconfortante preenchê-lo. Christian olhava pela janela do hospital o céu limpo e o canto suave dos pássaros no jardim lhe lembravam o que realmente importava. A vida, em sua simplicidade e beleza, se revelava novamente em seus detalhes mais preciosos. A cena com Martim havia ficado para trás e, embora a tensão ainda pairasse no ar, Christian sentia uma tranquilidade inesperada. Sabia que o momento de tomar decisões difíceis havia chegado, e a mais importante de todas era se afastar da família que o havia traído. Decidiu deixar para trás todo aquele ambiente tóxico, onde o dinheiro havia corrompido as relações e o mergulhado em um vazio profundo. Era hora de se libertar das correntes do passado e buscar um novo recomeço. Não podia continuar cercado de pessoas que só queriam controlar sua vida e seus bens. Sabia que precisava encontrar um espaço onde pudesse se recuperar física e emocionalmente, um lugar onde pudesse recomeçar. Foi então que pensou na casa de campo, aquela propriedade que quase havia esquecido, longe da agitação da cidade e das manipulações de sua família. Um refúgio, um santuário onde pudesse se reencontrar consigo mesmo e com a paz que tanto almejava. Lá, poderia encontrar a paz que tanto necessitava, cercado pela natureza, longe dos fantasmas do passado. Aquiles, que dormia tranquilamente junto à cama de Christian, parecia sentir a calma de seu dono. O reencontro com seu fiel companheiro havia sido como um bálsamo para sua alma, e sabia que o cachorro estaria ao seu lado nesta nova fase de sua vida. A lealdade inabalável de Aquiles era o alicerce que lhe faltava, a promessa de um futuro compartilhado. Catalina também havia se mostrado uma amiga leal, alguém em quem podia confiar plenamente. Dias depois, a mudança para a casa de campo foi simples, porém repleta de emoção. Catalina havia organizado tudo para que Christian pudesse se recuperar sem problemas. Chegaram em uma tarde ensolarada, com o vento acariciando suavemente as árvores. A casa, rodeada por campos verdes e colinas suaves, irradiava uma serenidade que há muito tempo Christian não sentia. Aquiles, como sempre, foi o primeiro a explorar o novo lar. Correu de um lado para o outro, cheirando cada canto, pulando sobre a grama como se fosse um filhote. Sua alegria contagiante era um sopro de vida, um lembrete da beleza e simplicidade da existência. Vê-lo tão cheio de energia e alegria fez Christian sorrir de uma maneira que não se lembrava de ter sorrido em anos. Sabia que, de alguma forma, ambos estavam encontrando naquele lugar uma segunda chance. Catalina, por sua vez, havia se instalado confortavelmente ao longo dos dias e ajudava Christian a estabelecer uma rotina tranquila. Sua presença era um porto seguro, um apoio constante em meio à tempestade. As manhãs começavam com caminhadas leves pelo campo, com Aquiles correndo ao seu lado, e as tardes eram preenchidas por longas conversas na varanda,
onde o ar fresco e a luz do entardecer pareciam acalmar cada pensamento perturbador. Catalina era uma presença constante, sempre com uma palavra amiga, sempre disposta a ouvir. À medida que as semanas passavam, Christian começou a notar algo a mais em sua relação com Catalina. Uma conexão profunda, uma cumplicidade silenciosa que ia além da gratidão. No início, aquela gratidão se transformou em algo mais profundo. Começou a perceber o quanto gostava de sua companhia, de como seu sorriso iluminava seu dia e da paz que sentia quando estavam juntos. Um sentimento novo e inesperado florescia em seu coração, um sentimento que o fazia se sentir vivo novamente. Em uma noite, enquanto o fogo da lareira crepitava suavemente e o calor preenchia a sala, Christian decidiu que não podia mais guardar aqueles sentimentos para si. Catalina estava sentada ao lado dele, com uma xícara de chá nas mãos, observando as chamas dançarem. Catalina, disse Christian com suavidade, quase em um sussurro. Sua voz carregava a hesitação e a ternura de um novo amor, um amor que renascia das cinzas da dor e da solidão. Você não só tem sido meu apoio nos momentos mais sombrios, como também trouxe luz à minha vida de uma forma que eu jamais esperaria. E acho que o que sinto por você vai além de uma simples amizade. Catalina o ouvia em silêncio, seu olhar fixo no de Christian, enquanto um sorriso caloroso começava a se formar em seus lábios. Um sorriso que revelava a esperança de um novo começo, a promessa de um futuro compartilhado. Christian respondeu com voz suave: Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso. A verdade é que eu também sinto o mesmo. Desde que te conheci, senti uma conexão especial, e cada dia que passamos juntos apenas fortaleceu esse sentimento. Você e Aquiles me deram um novo propósito, uma nova vida, e não há nada que eu deseje mais do que seguir em frente juntos. As palavras de Catalina acalentaram o coração de Christian como um bálsamo. Um bálsamo que curava as feridas do passado, que acendia a chama da esperança em seu interior. Trocaram olhares em silêncio por alguns instantes, deixando que o peso da confissão se assentasse em seus corações. Aquiles, como se sentisse a mudança na atmosfera, aproximou-se deles, apoiando a cabeça nas pernas de Christian, reforçando a sensação de união entre os três. Naquele instante, souberam que haviam formado algo mais que uma simples relação de amizade. Haviam criado uma família. Uma família unida pelo amor, pela lealdade e pela esperança de um futuro melhor. Os dias na casa de campo transcorriam com uma serenidade que Christian jamais havia experimentado antes. Aquiles corria livremente pelos jardins, explorando cada canto com uma alegria contagiante, enquanto Catalina e Christian compartilhavam longas caminhadas pelos arredores, desfrutando da natureza e da companhia mútua. Aquela tranquilidade, aquela sensação de pertencimento, era algo que ambos valorizavam profundamente. Um refúgio da dor e da solidão, um oásis de paz em suas vidas conturbadas. Com o passar do tempo, Christian não pôde deixar de refletir sobre tudo o que havia vivido e o que o destino lhe havia reservado nos últimos meses. Sua saúde, embora ainda frágil, havia melhorado graças ao apoio constante de Catalina e à presença fiel de Aquiles. Mas, além de seu bem-estar físico, ele sentia uma energia renovada para dar um sentido mais profundo à sua vida. Os dias de solidão e vazio que havia experimentado antes agora pareciam distantes. A presença de Catalina e Aquiles havia transformado sua vida, preenchendo o vazio que a riqueza jamais conseguirá preencher. Uma manhã, enquanto observava Aquiles brincando no gramado, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Lembrou-se de seu próprio sofrimento quando havia sido separado de seu cachorro e de como aquele reencontro lhe dera um novo propósito. Um propósito que ia além de sua própria felicidade, um propósito que o conectava a algo maior que ele mesmo. Pensou em quantos outros cachorros como Aquiles estavam nas ruas, sem um lar, e em quantas pessoas como ele poderiam encontrar consolo no amor incondicional de um animal. Catalina, disse Christian, interrompendo o tranquilo café da manhã que compartilhavam na varanda, tenho pensado muito nestes últimos dias sobre tudo o que aconteceu e sobre o que realmente importa. Catalina o olhou com curiosidade, percebendo que Christian havia refletido em silêncio durante as últimas semanas. Ela sabia que algo havia mudado nele, que a experiência o havia transformado profundamente. Decidi que quero fazer algo mais com a minha vida, algo que não tenha a ver com dinheiro ou propriedades, mas sim com retribuir o que Aquiles me deu. Fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Quero usar meu patrimônio para criar uma organização de resgate para cães, um lugar onde possamos salvar aqueles que, como Aquiles, foram abandonados e esquecidos.
Quero que mais pessoas possam sentir o amor que esses animais podem oferecer. Catalina sorriu, comovida com a ideia. Sabia que Christian tinha um coração generoso e que aquela decisão não só demonstrava o quanto ele havia mudado, mas também o quanto havia crescido em sua capacidade de amar e cuidar. A semente da compaixão havia germinado em seu coração, transformando-o em um homem melhor, mais completo. Agora, não só Christian havia sido salvo por Aquiles, mas também estava pronto para salvar outros, compartilhando o amor que havia recebido e transformando a dor em esperança. É uma ideia maravilhosa, Christian, respondeu ela, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sabe que estarei ao seu lado para o que precisar. Os animais nos deram tanto, e seria lindo poder oferecer a eles um lar onde possam se curar e encontrar amor. Uma onda de calor percorreu o corpo de Christian ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que havia encontrado em Catalina algo verdadeiramente especial. Passaram os meses seguintes planejando cada detalhe da organização. Decidiram chamá-la de Lar de Aquiles, em homenagem ao cachorro que havia unido suas vidas e lhes dado uma segunda chance. Um nome que simbolizava a esperança, a resiliência e o poder transformador do amor. A missão não seria apenas resgatar cães de rua, mas também oferecer um espaço onde as pessoas, especialmente aquelas que viviam em solidão ou sofriam alguma perda, pudessem encontrar companhia e consolo naqueles animais. Um lugar onde corações partidos pudessem se curar, onde laços de afeto pudessem ser criados e fortalecidos. O primeiro abrigo foi construído perto de sua casa de campo em Yosan, cercado por árvores e com amplas áreas verdes onde os cães pudessem correr e brincar livremente. Christian e Catalina supervisionaram cada detalhe, desde os espaços onde os cães dormiriam até as áreas de reabilitação e recreação. Cada tijolo, cada pedaço de grama, era imbuído de amor e esperança. Queriam que fosse um lugar onde não apenas se oferecesse um teto, mas também amor, cuidado e a oportunidade de um novo começo. Um santuário para almas feridas, tanto humanas quanto animais. À medida que o lar de Aquiles começava a funcionar, pessoas de todos os lugares chegavam não apenas para adotar, mas para compartilhar suas histórias, buscando a conexão especial que só um animal pode oferecer. Conexões que transcendiam as palavras, que curavam a alma. Alguns chegavam com o coração partido, outros com cicatrizes invisíveis, e muitos partiam com uma nova razão para sorrir. O lar de Aquiles se tornava um farol de esperança, um testemunho do poder transformador do amor e da compaixão. As histórias de resgate e redenção, tanto de humanos quanto de animais, começaram a se espalhar, e a organização se tornou um símbolo de esperança na comunidade. Christian organizava regularmente eventos para conectar pessoas e animais, pequenos encontros onde experiências eram compartilhadas e o poder do amor e da lealdade era celebrado. Momentos mágicos, onde a energia do amor e da gratidão preenchia o ar. Aquiles, como sempre, circulava entre os presentes, feliz e orgulhoso de ser o símbolo de uma nova vida. Um símbolo de esperança, um lembrete de que sempre há luz no fim do túnel. Nunca imaginei que algo assim fosse possível, confessou Christian a Catalina em uma tarde, enquanto observavam o abrigo cheio de alegria e gratidão. Me sinto mais completo do que nunca. Suas palavras eram um sussurro carregado de emoção, um testemunho da transformação que havia ocorrido em seu coração. Catalina, com um sorriso caloroso, respondeu: é porque você aprendeu a compartilhar o amor que carrega dentro de si, Christian, e esse amor transformou não apenas a sua vida, mas a de todos que estão aqui. Suas palavras tocaram Christian profundamente, confirmando o que ele já sentia em seu coração. Com o tempo, o lar de Aquiles se tornou muito mais que um abrigo. Era um lugar onde pessoas e animais encontravam segundas chances, onde novas famílias eram construídas e onde a bondade era compartilhada sem reservas. Um lugar mágico, onde o amor e a esperança floresciam lado a lado. Christian, Catalina e Aquiles viviam felizes em sua casa de campo, sabendo que a cada dia faziam a diferença não apenas para os cães que resgatavam, mas também para as pessoas que encontravam neles uma nova razão para viver. O futuro era promissor, e enquanto o sol se punha atrás das colinas, pintando o céu com cores vibrantes e quentes, Christian soube com absoluta certeza que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Um propósito que o preenchia de alegria e gratidão, um propósito que dava sentido à sua vida. E, em seus braços, Aquiles, símbolo de sua transformação, aninhava-se com um suspiro de puro contentamento, como se soubesse que, finalmente, estavam em casa.